Vamos falar um pouquinho sobre Eduardo Bolsonaro. Eu estou sem a matéria aqui, produção. Se vocês tiverem a matéria, pode espelhar aí para quem está nos assistindo, porque o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, ex-deputado que mora nos Estados Unidos, acabou falando na última sexta-feira sobre a questão das vacinas e a independência das famílias e dos pais de determinar se os filhos vão ou não vão tomar as vacinas. Isso foi uma crítica aqui ao Brasil, onde as crianças precisam obrigatoriamente tomar certas vacinas. Isso está previsto, inclusive, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele fez essa crítica e contou que lá nos Estados Unidos, onde ele mora, no Texas, ele assinou um documento juramentado, foi ao cartório, assinou esse documento e entregou para a escola que a filha dele estuda, dizendo, olha, ela não vai ser vacinada, só vai vacinar aquela medicação, aquela vacina, aquela proteção que eu, enquanto pai, determinar. Então, ele fez essa crítica em um momento em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decide revisar também toda essa questão de vacinas, principalmente para crianças. Então, o presidente Donald Trump, lá nos Estados Unidos, está revisando todo o processo vacinal, a questão vacinal, o calendário vacinal das crianças, principalmente nos Estados Unidos, tentando diminuir o número de vacinas. Isso bate aí numa questão que pode chegar até o judiciário, até porque quem determina a questão das vacinas no país, lá nos Estados Unidos, é cada um dos seus estados. Então, o presidente pode estar passando por cima de uma competência estadual. Assim como disse o Eduardo Bolsonaro, lá no Texas eles agem dessa forma, fez essa crítica aqui à questão de vacinação no Brasil. Muito prontamente, quem se manifestou sobre isso também foi o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, no dia lá do debate com Fernando Haddad, antes mesmo do debate começar, o debate da Band, o primeiro debate que aconteceu nesse processo eleitoral deste ano, o Tarcísio de Freitas, que é aliado da família Bolsonaro, falou sobre vacinação, principalmente a vacinação de sarampo em São Paulo. Os números estão crescendo por conta dessa questão dos pais não vacinarem os filhos. Isso veio muito desde a negação das vacinas do governo Jair Bolsonaro, mas o Tarcísio de Freitas diz que não, que as crianças devem sim se vacinar. Foi para um outro lado, não chegou a falar sobre Eduardo Bolsonaro, mas foi por um outro lado e disse que é a favor das vacinas e que a vacinação contra o sarampo deve sim ser mantida no estado de São Paulo, porque os números estão voltando. Lembrando que doenças que já estavam erradicadas no Brasil há muito tempo estão voltando por conta dessa negação às vacinas. Tarcísio, que vem tentando se desvencilhar da campanha de Flávio Bolsonaro, é óbvio, ele vai estar nos palanques, ele vai estar próximo a Flávio Bolsonaro nessa campanha, mas não está tão próximo quanto a gente imaginava. Ele veio tentando se desvencilhar, principalmente na pré-campanha, agora ele não vai ter para onde correr, inclusive no próprio debate agradeceu bastante a família Bolsonaro, ao nome de Jair Bolsonaro, por tê-lo colocado como técnico no ministério e depois como governador do estado. Quero falar um pouquinho me contem, gente, se eu tenho o Felipe e o Mano. Deixa eu falar com o Felipe, então, sobre isso. Felipe, negacionismo vacinal, de um calendário vacinal, coisa que aconteceu no governo de Jair Bolsonaro. Donald Trump vem reduzindo essa questão das vacinas lá nos Estados Unidos também, ou ao menos tentando. E agora Tarcísio de Freitas colocando o seu posicionamento sobre esse assunto. Essa questão, ela deve ser abordada também em campanha ou é uma coisa que vai passar batido, já que não tem mais Covid, não tem pandemia, não tem nada que vá movimentar esse assunto nas eleições de 2026? Camila, infelizmente, esse assunto tem que ser retomado em campanha política, né? Até porque a gente sabe que a cobertura, né, da vacina infantil, em adulto, nos últimos anos, né, vem reduzindo e muito, né, por conta dessa campanha anti-vacinação, que eu não sei de onde surgiu, né? Você está vendo, por exemplo, que atualmente no Brasil, né, tá voltando doenças que antes estavam erradicadas no Brasil. Sarampo, poliomielite, coqueluche, febre amarela, difteria, todas as doenças que antigamente não estavam no território nacional, agora, né, depois de um tempo, né, voltaram a surgir por conta dessa campanha anti-vacinação, né? E é uma responsabilidade, um modo de ver, político, defender a facultatividade, né, de vacina, né? E o Eduardo Bolsonaro, nos Estados Unidos, colocou na experiência dele no Texas. Vou te falar uma experiência minha quando eu fui estudar em Harvard, nos Estados Unidos, né? Para eu poder fazer matrícula
eu fui obrigado a comprovar que eu era vacinado para diversas doenças. E as doenças, por exemplo, que eu não tinha ainda vacinação, eu fui obrigado. Obrigado que eu digo porque senão eu não conseguiria fazer vacina, mas eu vacinaria mesmo assim, né? Então, você vê, né, que há vários tipos, né, de posicionamentos diferentes em relação a esse assunto e não há, na minha opinião, você defender a facultatividade de vacinação, ainda mais para criança, né? Por isso que as doenças estão voltando no Brasil e no mundo. Está tendo surto nos Estados Unidos, né, por conta dessa campanha antivacinação de sarampo. E em São Paulo, por exemplo, né, vários casos surgiram de sarampo. Né? Então, eu acho realmente um absurdo a gente ter que falar o óbvio aqui. Né? Não dá para ir contra a ciência. Né? Vacina salvam vidas, né? Não dá para ir contra a vacinação no Brasil.